No último vídeo, eu respondi sobre a dúvida que existe se a terapia do esquema pode ser aplicada em crianças e adolescentes, já que os esquemas se formam lá na infância. E a minha resposta foi sim. Embora para a criança e até mesmo para o adolescente a noção de esquemas seja ainda muito abstrata, nesta idade já é possível identificar os modos esquemáticos utilizados por eles. E é sobre os modos esquemáticos que nós vamos conversar hoje. Mas antes eu tenho um convite para você. Participe do nosso workshop gratuito que faremos sobre o toque, que se inicia na próxima semana. O conteúdo servirá para portadores, familiares e também para psicólogos que atuam com toque. Acesse o link nas descrições. Na concepção da Escola Alemã de Terapia do Esquema para crianças e adolescentes, os modos esquemáticos são parte da personalidade em desenvolvimento. Na verdade, trata-se da maneira como a criança age em determinadas situações. São os comportamentos usados por elas para lidar com as suas frustrações, com os seus medos. E no vídeo de hoje nós vamos então tratar deste assunto, falar um pouco sobre isso. Então vamos lá. O que são modos esquemáticos? Quando eu converso com crianças, eu procuro usar sempre uma linguagem mais apropriada para elas. Então eu explico que os modos são como um botão dentro das nossas cabeças, que quando alguma coisa acontece ou quando algum pensamento surge, esse botão então é acionado e assim surgem pensamentos, comportamentos, emoções. Para facilitar a nossa compreensão e entendimento do que são modos esquemáticos, eu dividi em 4 grupos. E o primeiro grupo chamamos de modos criança, que são as reações inatas e involuntárias que surgem diante de algumas situações. Às vezes, a pessoa já é até adulta, mas age do mesmo modo como agia quando era criança, dependendo da situação. Dentro dos modos criança, temos então a criança vulnerável, que é quando a pessoa se sente impotente quando suas necessidades básicas não são devidamente atendidas. Normalmente, os sinais e sintomas da criança vulnerável são a dependência e carência excessiva, também o medo, a vitimização, a tristeza, a desesperança, podendo chegar até mesmo a um comportamento deprimido. Temos ainda a criança zangada ou criança raivosa, que é a pessoa que é reativa quando as necessidades emocionais não são atendidas. Diferente da vulnerável, que se fecha por medo, a criança zangada ou raivosa, ela precisa externar as emoções. É aquela pessoa que age de maneira mais reativa e os sintomas e sinais são a agressividade física e verbal. Temos ainda a criança indisciplinada, que é a pessoa que se comporta de maneira inconsequente para ter as suas necessidades atendidas. Sabe aquela pessoa que não consegue adiar gratificações e tem dificuldades para completar tarefas e cumprir regras, principalmente se forem de longo prazo? Então, essa é a criança indisciplinada. É a pessoa que não sabe ouvir um não, porque foi acostumada a ter tudo na mão, a ter sempre as suas gratificações atendidas de maneira imediata. Então, ela é assim criança e quando não é tratada, continua agindo do mesmo jeito, porque a criança indisciplinada continua internalizada dentro dela. Vamos então para o segundo grupo dos modos, que são os modos de enfrentamento, também conhecido como modos de coping, que são estratégias usadas para tentar se sentir melhor. Em alguns momentos, são formas
de não sentir um medo, uma dor, ou de pelo menos conviver melhor com a desesperança causada quando as necessidades emocionais não são atendidas. Nos modos de enfrentamento, temos o modo resignado, que é quando a pessoa lida com situações cedendo, aceitando, rendendo-se à situação e agindo como se a tristeza e a angústia e até mesmo o medo fosse uma verdade. Esse modo também é chamado de capitulador complacente, que é aquele que aceita as coisas passivamente. Sabe aquela frase? Aceita que dói menos? É assim que essa pessoa se comporta. E o segundo modo de enfrentamento é chamado de modo evitativo, que é a pessoa que evita sentir a dor da criança vulnerável. Esse modo é chamado também de protetor desligado, que é aquele que simplesmente se desliga de tudo. Ele evita participar dos eventos, das reuniões, até mesmo quando são reuniões de família, porque ele entende que assim estará mais protegido dos seus medos. O terceiro modo de enfrentamento é o modo hipercompensatório. Esse modo envolve tentativas extremas de compensar ou hipercompensar os sentimentos dolorosos, que estão relacionados às necessidades básicas não atendidas, como vergonha, humilhação, solidão, medo. Então, para compensar essas coisas, ele toma uma atitude extrema, oposta àquilo que ele está sentindo. As pessoas que manifestam este modo, o modo hipercompensatório, buscam, por exemplo, compensar a insegurança com o perfeccionismo, compensam a vergonha com um perfil autoengrandecedor, contando vantagens para chamar atenção e, às vezes, para não sofrer um bullying, passa ela mesma a atacar e humilhar os outros. Temos ainda um terceiro grupo de modos chamado modo pais disfuncionais, que funcionam como uma espécie de vozes internas dos cuidadores da infância e adolescência. Os principais modos deste grupo são os modos pais punitivos e pais exigentes. A pessoa vive como se ouvisse o tempo todo as cobranças e as exigências que ouviam dos seus pais lá na infância. Se eram punidos por cometerem erros enquanto criança, quando adulto, toda vez que um erro é cometido, toda vez que falha, o modo pai punitivo é acionado e a pessoa continua se punindo e se culpando. Mas se for o modo pais exigentes que for acionado, a pessoa terá um alto padrão de exigência o tempo todo sobre ela. Sabe aquela pessoa que se cobra demais, que se cobra muito? É como se a voz do pai ou da mãe estivesse o tempo todo dizendo ali que ela tem que fazer sempre mais e melhor do que está fazendo. E por fim, temos os modos saudáveis, que é quando a pessoa se sente feliz e capaz por ter suas necessidades emocionais devidamente atendidas. Como funciona então tudo isso na terapia? Na terapia, então, quando aplicamos a terapia do esquema, nós identificamos todos os modos da pessoa, verificamos quais estão ativos e nomeamos o modo saudável como um guia que irá combater e atuar, se sobrepor sobre todos os outros modos. E assim nós vamos guiando a pessoa até que o modo saudável dela assuma totalmente o controle das suas emoções. Se você achou interessante e quer conhecer, saber mais sobre a terapia do esquema, nós temos no nosso canal aqui uma playlist com vários vídeos explicando outros pontos importantes desta abordagem. Ou então, marque uma consulta conosco. Acesse agora mesmo o site www.comvocepsicologia.com.br,
ou fale conosco através das nossas redes sociais, que teremos um enorme prazer em atendê-lo.